Shalom Aleichem, pessoal, mais uma vez. Estamos por aqui para falar mais sobre a luz da Torá, trazendo luz para nossas almas, que em tempos de dificuldades ficam um pouco vazias de sentido e de luz. Então, o trabalho da Kabbalah é trazer para nós esse caminho pavimentado de esperança, de fé, de trabalho e de toda positividade. Mas vamos entrar num período que o povo judeu, as comunidades judaicas de todo o mundo, comemora o Pessah, né? O Pessah judaico, ou seja, a Páscoa judaica, que também o povo cristão comemora, o povo católico comemora a Páscoa, mas num sentido um pouco mais diferente, não baseado na Torá, que é a instrução do judeu, que é a base da Kabbalah, tá certo? Então, hoje o vídeo é bem didático, é bem explicativo sobre uma parte literária da Torá. Então, o Pessah, né, Hag Pessah, a festa judaica da Páscoa, ela está bem especificada, explícita, a história toda, como o povo entrou no Egito e como o povo saiu. Também como foi a sua estadia e como foi pós-saída desse cativeiro, por mais de 400 anos, tá certo? Então, o primeiro a estar lá foi Yosef ben Yaakov, né? Filho de Yaakov, né? O filho querido de Yaakov, de Jacó. Então ele foi para lá, tá certo? Vendido, e dali começou toda uma história. Teve seca, teve fome, e aí foi preciso os irmãos de Yaakov ir buscar alimento lá. Depois Yaakov, os filhos de Yaakov, depois foi Yaakov, e até que ficaram lá por necessidade, por precisão e por motivos bem positivos, né? Estava lá Yosef como o governador, acima, abaixo dele, acima dele só o faraó. Então ele era um governador com status bem elevado lá no Egito, tá certo? Então, vagarosamente mudou, segundo a tradição judaica. Diz que era o mesmo faraó que conheceu Yosef, outros diz que não, era um outro faraó. E aí começou depois da morte de Yosef, começou a dar trabalho forçado, a começar a acochar a dificuldade do povo de Israel no Egito, tá certo? E aí tem toda uma história, quem quiser saber detalhes, lê o livro de Shemot, que é o livro de Números, tá certo? Tem vários comentários, né, sobre isso, sobre os livros. Esse aqui é um específico, né, o livro de Shemot, todo comentado em hebraico, tá certo? Ele é em hebraico, tá certo? E português, tá certo? Dá para você entender bem legal, né? Quem entende um pouco do hebraico, tá certo? Mas quem não entende tem também em português e tem também os comentários. É um comentário da Torá bem rico, tá certo? De informações no contexto judaico, é claro. Outro também, tá certo? Esse também é do mesmo jeito. Ele vai trazer o texto em hebraico, tá bom? Ó, em hebraico, tá certo? E vai trazer também explicação em português, traduzido, tá certo? Então, quem quiser estudar a festa judaica, certo? De libertação, você vai ter vários livros, vários comentários, e a própria Bíblia mesmo, convencional, no nosso idioma convencional, vai estar lá a história direitinho do povo judeu, a saída da escravidão, a grande liberdade. Ok. Tiveram muitas dificuldades, muitas mesmo. Se você for ler, eu não vou detalhar aqui, porque é muita coisa para fazer no vídeo. Mas a festa em si, o Pessah, a Páscoa judaica, ela comemora o maior ato de libertação em massa já visto. E quando eu leio Shemot, quando eu leio Êxodo, me emociona muito, porque há uma relação muito forte entre Moshe, entre Moisés e o Criador, e nessa briga o povo ser liberto de lá. Tem situações muito comoventes,
muito cheia de luz, outras muito negativa, não, sem muita luz, com escuridão, mas o importante da gente entender é que houve uma libertação do povo de Israel. Algumas nações, alguns povos, algumas pessoas de algumas nações também acompanharam esse êxodo. E resumindo o que eu quero falar, toda a libertação de Israel tratou-se de um caminho a qual o Eterno usou 10 pragas para que o povo de Israel viesse a ser liberto. A última praga foi a praga da morte dos primogênitos. Todos os filhos primeiros, primogênitos dos egípcios iriam morrer e foram mortos. E na noite dessa praga, dessa última praga, o Eterno pede para o povo de Israel matar um cordeiro, certo? E passar o sangue no umbral das portas, para que quando o anjo da morte fosse passar no Egito para matar os primogênitos de todos os egípcios, esse anjo visse a marca do sangue e não mexesse naquela casa. Segundo o Talmud, quem não botou aquela marca daquele sangue, não botou o sangue na porta e o anjo não estava lá para o anjo ver, o filho também do judeu morreu. Então era especificamente quem colocasse a marca, porque era o sinal de crer de que haveria uma libertação milagrosamente. E houve. Então, a intensidade da escravidão, certo, do faraó sobre Israel foi tão grande que isso refletiu em toda a caminhada, depois que foram libertos, depois da 10ª praga, da morte dos primogênitos. Isso até chegar em Canaã, foi visto o peso, a dificuldade de se libertar, da libertação, não mais física, mas psicológica, daquilo que foi passado no Egito. Qualquer dificuldadezinha que o povo de Israel sentia, eles lembravam da carne, dos pepinos, das comidas do Egito, mas estavam ali em liberdade, tinham saído de uma prisão séria, muito pesada, muito cruel. Os relatos dos livros judaicos são tão profundos e dolorosos, que diz que as pessoas morriam na fabricação de uma obra e lá ficava, os ossos serviam de tijolos. Então, o libertador foi Moshe, e o próprio Moshe não entrou em Canaã. E aí tem toda uma explicação, tem todo um estudo profundo, uma visão, por que ele não entrou, devido à questão de algumas coisas que aconteceu durante essa trajetória. O que eu quero frisar aqui é que quando a gente passa por um problema muito grande, seja perca em alguma área, certo? Amizade, relacionamento, finanças, saúde, quando você passa por um tipo de prisão desse tipo, aquilo fica no seu subconsciente. E mesmo depois que você passa pelo problema, você fica ainda com uma prisão psíquica, uma prisão mental. Hoje nós estamos mais presos mentalmente, emocionalmente, certo, do que estar dentro de uma prisão física, de grades, em um presídio. Hoje as prisões não são mais como antigamente. Uma nação era presa e ali era tirado os seus costumes, a sua religião, a sua tradição e praticamente destruída. Hoje você é preso porque você cometeu um crime, tá certo? E depois você vai sair dali, se você for condenado a 10, a 20 anos, você sai dali ileso, sai com as sequelas, tudo bem. Mas as prisões que hoje mais oprime, mais mata, leva a uma depressão, leva a um suicídio, leva a um caminho sem volta, são prisões ligadas a vícios, a emoções, a sentimentos negativos, por passar por experiências traumáticas. Então, hoje a gente vê prisão mental mais difíceis de sair do que qualquer prisão de muro de grades. Então, e vemos as pessoas livres, as pessoas em meio a uma sociedade
gigantesca, mas mesmo assim estão presos e solitárias, em prisão solitária, em cadeias, em quartos solitários, mesmo estando em meio ao emaranhado de pessoa, ao mar de pessoa. Os nossos problemas hoje não são de prisionamento, de prisões físicas, de muros, como eu já falei, mas de sentimentos negativos, como raiva, ciúme, como lachon hará, falar da vida alheia, entendeu? Inveja, querer ser aceito pela sociedade, mudar de padrão para estar no outro padrão. Eu falei sobre a questão da mente vazia, né? Quando se está vazio, quando se está com a mente vazia, tudo pode ser colocado nela. Uma música ruim, uma ideologia ruim, pode ser colocada todo tipo de filosofia. E aí você vai servir de capacho, vai servir de seguidor de uma ideologia destrutiva, autodestrutiva. Então, quando o povo de Israel saiu do Egito, o Egito ficou nele ainda. Para sair do Egito, até hoje, fala os rabinos que tem ainda resquícios do antigo Egito. A prisão foi tão densa que deixou sequelas. Hoje, a prisão que a gente está acostumado a estar preso, ela nos causa doença, depressão, doença do coração, pressão alta ou pressão baixa. Tudo isso faz parte de uma mente presa a conceitos medíocres, a conceitos mesquinhos, a conceitos de egoísmo, a conceitos de tudo que é negativo. Então, o Pessa comemora liberdade física do Egito, mas não só isso, mas uma libertação de crenças, de ídolos, de inveja, de sentimentos que rodeia a nossa mente. E aí, o que se tem hoje em dia é uma nação pobre, enfraquecida, um povo triste, um povo ignorante, que tudo que escuta fica com medo, fica aterrorizado. Estamos passando por essa pandemia, que já estamos com um ano completo, mais de um ano completo dessa pandemia. E o que está mais... o Covid está matando, mas o que mata mais ainda, ou a doença entra, é o medo, através do medo, através daquelas notícias sensacionalistas, terríveis, que vem através da mídia. Então, antes que a doença chegue em mim, eu já peguei a doença por conta da minha mente. Porque a mensagem é para amedrontar as pessoas, é para amedrontar a nossa alma. E não há nada mais fácil de ser controlado, de ser governado, de ser disseminado notícias ruins, notícias imorais, notícias mesquinhas, notícias de tudo. E por esse âmbito de colocar na mente das pessoas pobreza, medo, fica mais fácil de ser governados. A religião governa melhor, a filosofia que está em pauta governa melhor, os políticos governam melhor, as leis são aplicadas mais fáceis porque estamos com medo. Estamos com medo. Estava falando com um amigo meu aqui em casa, o mestre de Reiki, Francisco, e a gente falou sobre isso, sobre estar bem, estar tranquilo. Tem que se preocupar? Tem, mas não está apavorado, porque é isso que as pessoas, é isso que o mundo quer que a gente fique, né? As forças maiores. Você fica amedrontado, com medo e receba tudo, coma tudo que te derem. Então vamos renovar nossa mente nesse Pessa, nessa Páscoa. Não só ter esse conceito de chocolate, de coelhinho, que isso é uma criação cristã, é uma criação extra bíblica, mas a Páscoa judaica, o Pessa judaico, vem nessa direção. Hoje a prisão não é mais física, é uma prisão individual, é uma prisão psíquica, é uma prisão das emoções. Vamos nos libertar, vamos colocar luz em nossa mente e sempre encher a nossa mente com paz, com harmonia, tentar nos libertar das nossas emoções, que é uma das prisões mais profundas, mais doentias, são os nossos pensamentos negativos. Experiências que passamos negativas torna a gente negativo. Então, nesse Pessa, nessa festa de libertação da Páscoa judaica, vamos trabalhar a nossa liberdade. Quando cada um fazer esse trabalho individualmente,
certo? Vai ter um efeito no coletivo. Vai ter luz no coletivo. Não critique o outro, não fale da vida alheia, não fale do caminho do outro. O crente não fale do católico, o católico não fale do crente, o judeu não fale do muçulmano, o muçulmano não fale do judeu, e vice-versa. Se cada um cuidar da sua vidinha, se cada um tiver feliz com a sua vida, trabalhar o seu Egito, trabalhar as suas grades, trabalhar os seus muros, com certeza a luz vai vir para você e quem estiver perto de você vai se sentir aí buscar uma luz interior. Hoje existe fofocas de vários tipos, existe programas, existe tarde de programas que levam tempo a fofocar da vida alheia e dissemina fofocas verdadeiras, mentirosas, que não aconteceu, e mesmo assim existem pessoas viciadas em falar da vida alheia. Segundo o contexto judaico, falar da vida alheia, a palavra significa Lashon Hara, mal da língua, ou língua ferina. Tem um livro chamado Hafetz Haim, um livro belíssimo, que fala sobre todo modo de como você pode falar. Você dirigir a sua língua, você está com seu coração limpo. Disseminar até notícias positivas de alguém para uma pessoa, outra pessoa, não é bom, não é aceitável. Então, dentro do judaísmo, dentro da Kabbalah, existe um tratado sobre o Lashon Hara, de você não cometer esse crime. Quando eu falo de alguém, eu estou matando 3 pessoas. Eu estou morrendo, estou matando quem está falando e a pessoa que está sendo falada no meio. Então é um crime triplo. Então isso é uma consciência de escravo. Você está livre, mas o vício de falar da vida alheia é uma prisão e você se torna um assassino. Então é um cuidado essencial. Mas hoje parece que isso virou moda, virou qualidade, virou até profissão. Tem programas de fofoca a tarde todinha. Não sei em qual canal, que eu não estou muito, aliás, não estou nada acompanhando as TV aberta. Aqui em casa eu não assisto muito TV aberta e eu fico por fora disso, mas se você colocar, tem programa, tem revista, tem tudo de informações de fofoca da vida alheia. Então, pessoal, nesse peça, vamos analisar que a prisão não é mais física, não é mais Egito, Mitzraim, um lugar de contração, um lugar de perseguição, um lugar de oprimir a pessoa. Não, hoje as nossas emoções, as nossas más ações são a prisão pior que tem na face da terra. Se eu cuido da minha vida direitinho e o outro cuida da dele, com certeza o ambiente para que a gente cresça, um ambiente para que o Mashiach venha, para que o Mashiach complete o que está na gente, vai ser feito, entendeu? Não esperamos nada do céu. Primeiro, temos que começar aqui. Quando a ação começa daqui, com certeza os céus descem e nos ajuda a completar a obra. Mas as mentes apocalípticas estão dizendo que isso é o fim dos tempos e que o Messias está vindo, e até agora ninguém vê nada de Messias vindo. Por quê? Tem que começar um trabalho individual e partir para o coletivo. Isso é a mensagem da Kabbalah. Enquanto não houver um ambiente, para que o Mashiach possa vir, não haverá paz nas nações, porque a paz começa em cada um de nós, e não no coletivo. Não é do coletivo para o individual, é do individual para o coletivo. Então, se inscrevam no canal A Luz da Kabbalah, tá certo? Compartilha, se inscreve no canal para que a gente possa crescer um pouquinho e trazer mais luz através da sabedoria da Kabbalah. Para saber mais sobre a festa da Páscoa, o persa judaico, leia o livro de Êxodo, né? Shemot em hebraico, nomes. Então assim, lá vai estar detalhado toda a história do povo do Egito, quando entrou e quando saiu, e os problemas que tiveram depois para largar a mentalidade egípcia que adquiriu. Então vamos deixar de lado a mente escrava e criar uma mente livre, mas livre de conceitos que está nos trazendo trevas, está nos trazendo escuridão, e com isso você piora a situação do mundo. Nessa situação que estamos passando, temos que ter positividades, força,
alegria, porque tudo passa. As coisas melhores da vida passam e as coisas piores da vida passam. Não importa o que seja, tudo vai passar. Shalom Aleichem e feliz Pesach. Hag Sameach Pesach.